Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa família, sobre esse sistema que é a família, né? Então nós falamos de toda a estrutura, espero que vocês tenham conseguido se perceber, né? Como foi sua criação. Deixa eu tirar aqui. Aí um som nos atrapalhando aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma das leis, que é o pertencimento. E é muito difícil, às vezes, da pessoa entender e aceitar essa lei, porque ela vai esbarrar em sentimentos não muito bons, como um orgulho, uma dor, uma culpa, né? Um sofrimento que vai fazer com que a gente, de repente, não olhe para esse pertencimento, tá? Mas o que é o pertencer? Nós falamos aqui no início da live por diversas vezes que existe um neurônio espelho e que as coisas que acontecem, elas têm uma energia ligada à física, não é algo místico não, tá? Nosso cérebro, ele tem pulsos elétricos e existe um inconsciente coletivo. Aí eu falei para vocês do macaquinho, não sei se vocês se lembram, que às vezes um bando de macacos tem um costume e depois de 100 anos eles continuam com o costume, mesmo se eles não conviverem exatamente com aqueles macacos. Mesmo se eles não conseguirem ver o comportamento, eles vão fazer por causa do registro inconsciente que esse inconsciente coletivo capta. Nós captamos algumas ressonâncias externas pela nossa glândula pineal. Por exemplo, quando um boceja, tem o costume do outro bocejar. Isso é uma captação elétrica, tá? Então, isso é energia, é a nossa glândula pineal. Mais uma vez, eu vou frisar que muita gente, quando fala de energia, acha que é algo místico, algo espiritual. Aqui eu estou falando de física, estou falando de ciência. Então, quando eu falo de energia, eu estou falando de algo palpável. Tá? Não que exista energia que não seja palpável, mas para que vocês entendam esse sentido, ok? Então, sendo assim, nesse sistema, principalmente, né, existem registros, tanto que, de repente, nasce uma criança e os pais falam assim, nossa, ele nem conheceu o bisavô e age como o bisavô age. Isso é uma lei de pertencimento, ok? E essa lei de pertencimento faz com que nós nos aproximemos de pessoas que foram rejeitadas para poder equilibrar o sistema. Existe também uma simbiose. Por exemplo, a filha, ela chega a uma determinada idade, ela fica exatamente igual à mãe. E tudo aquilo que ela criticou na mãe, ela faz igual. Isso é para um pertencimento. Só que isso é a nível de inconsciente. Nós não percebemos que queremos fazer isso, porque é a nível de inconsciente. Sendo assim, como nós não percebemos, se a gente já tiver a teoria, a informação, já é um caminho bom andado, porque nós vamos olhar e mesmo sem perceber naquele momento, nós vamos fazer um movimento até que isso se torne claro para nós. Então, quais são os membros da família mais excluídos? Os mais excluídos são filho fora de casamento, porque a esposa não quer aceitar. Só que ele faz parte do sistema. Muitas vezes eu vou fazer uma dinâmica e às vezes a esposa não coloca o enteado, mas ele faz parte do sistema, ele é irmão dos filhos, querendo ou não querendo. E automaticamente a ex-mulher, mãe desse filho, faz parte do sistema. Aí é doído de aceitar, mas faz parte do sistema. E ela, inclusive, se for esposa, depois a gente fala da amante, ela vem primeiro, em ordem sistêmica. Ixi, agora? Agora que enrolou. Não é em grau de importância e nem é grau de amor. O pertencimento é ordem hierárquica. Então, a esposa vem primeiro, nós vamos falar depois de ordem hierárquica. Mas ela pertence ao sistema. Tá? Então, às vezes, vem um marido ou uma esposa que já separou e eu peço para colocar os bonequinhos para a gente brincar, né? Um pouquinho. Aí ele não coloca no sistema a ex-mulher ou uma ex-namorada. E quando tem filho, eu falo, tira os filhos junto. Não, mas meus filhos eu quero. Falo, então eu tenho que colocar a mãe. Eles não existiram sem a mãe. Eu quero que vocês percebam esse movimento.
Eu tenho filhos adotados que não colocam a mãe e o pai biológico, então eu tenho que tirar ele, porque se ele existiu, teve a mãe e o pai biológico. Não é grau de importância, mais uma vez falando, e não é amor. Não estou pedindo para ninguém amar e nem dar o grau de importância, mas pertence ao sistema, pertence à história, e se for biológico, pertence à árvore genealógica. Isso não tem como a gente fugir. Outros excluídos da família são os que são abortados. Sem contar que às vezes a gente tem aborto sem saber. Às vezes você teve um aborto e nem imagina que teve. Pode perguntar ao seu médico quanto isso é comum, mais comum do que nós imaginamos. A mulher sofre um aborto sem sentir nada, sem ver nada, nem percebeu e a vida inteira sem achar que tem um aborto. Então, isso é natural. Como fazer nesse caso? Nesse caso, você não sabe. Mas quando você sabe do aborto, é interessante que você inclua esse filho. Quantos filhos você tem? Tenho 3. Ah, mas um você perdeu com 3 meses. Ele existiu por algum momento. Ele passou por uma experiência aí de útero. Então, ele existe no sistema. E nós temos uma tendência a não lembrar, porque ele não nasceu, né? E nós temos a tendência a não lembrar. Mas existe, está ali. Então, pessoas que já se foram, já faleceram, estão ali. Às vezes você não conversa com o pai, com o tio, e você exclui ele do sistema. Tem uma tendência do seu filho fazer exatamente o que ele faz para a inclusão do sistema, e porque de forma inconsciente você excluiu alguém e ele tem um vínculo com você. E isso é um estudo muito complexo, muito minucioso, porque aí vai entrar campo morfogenético, que é um campo energético que se faz em torno da pessoa. Nós temos equipamentos hoje que tem condições de medir esse campo morfogenético, né? Então não é algo mais não palpável como pensava antigamente, né? Aí entra a questão do campo morfogenético. Dentro do seu campo existe um sistema do qual você nasceu. Então, todas as crenças que você tem diz respeito a esse sistema. Eu não tenho como chegar imediatamente em uma tribo e colocar o meu costume. Por uma questão antropológica, eles têm um costume, eu tenho outro costume. E nós temos uma tendência a achar que o nosso costume é o mais correto, principalmente quando diz respeito à religião. Quando diz respeito à religião, nós temos certeza absoluta que aquilo que nós aprendemos e interpretamos é o correto. E isso é muito sério, que nós deixamos de respeitar o que o outro entendeu e interpretou. Né? E como, principalmente, né, as igrejas mais antigas, elas tinham uma questão de fiéis, né, na época, era contada uma história como se você fosse contra, você era inclusive queimado na fogueira. Nós tivemos a época da Inquisição. Ou seja, se você é contra a igreja, você automaticamente é contra Deus. E isso é muito sério de se falar, porque mexe com uma questão antropológica. E, sendo assim, nós excluímos muitos membros de nossa família por uma questão religiosa. Sobretudo se nossa crença for uma crença de exclusão. O que é uma crença de exclusão? Eu não posso conviver com pessoas que não são da religião que eu escolhi. Então, eu excluo pessoas da minha própria família que têm esse vínculo energético comigo, né? Então, eu estou olhando a doutrina e esquecendo de leis universais, que são leis básicas. Por exemplo, lei de amor, né? Que se eu excluo alguém, dificilmente tem amor nessa exclusão, né? Isso é um pouco óbvio. Então, a gente tem que rever essas questões, né? Ah, mas a minha religião não permite. Então, estude a doutrina, veja como pode ser feito. Porque na prática, possivelmente, você vai esbarrar nisso que eu estou falando, porque é uma estrutura, né? É uma estrutura. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso aí, tá? Então, a lei de pertencimento, ela tem uma dificuldade, por exemplo, de colocar uma amante. A amante viveu 10 anos com o seu marido ou com a sua esposa, o amante ou a amante. Ela pertence ao sistema dele. E, sobretudo, se deu filhos, né? Porque se tem filhos, aí pertence mais. É complicado de entender? É complicadíssimo. Porque nós, com todo o nosso orgulho, nosso egoísmo e nossa vaidade, não queremos que alguém assim pertença ao nosso sistema. Ah, que isso? Ex-mulher pertencer ao sistema? Ex-marido pertencer ao sistema? Um amante pertencer ao sistema? É uma pessoa como nós. Ah, mas cometeu um erro. Não, o sistema não vai ver dessa forma e vai pertencer. Então, o ideal seria que nós
colocássemos essas pessoas, como que é colocar? Se o seu esposo ou se a sua esposa tem filhos de outro casamento, é hierárquico, eles até vieram primeiro. Então, existe apenas uma honra, não precisa amar. Não tem nada a ver. O meu pai biológico, minha mãe biológica me largou. Não precisa amar, mas precisa ter honra e gratidão pelo elemento que gerou a vida. Hoje é um dos assuntos mais polêmicos. Nem sei quem vai concordar ou discordar. Eu não vi nenhuma literatura que fosse contra as questões de Bert Hellinger e contra os físicos que trabalham dentro do campo morfogenético e contra William Reich, que foi o primeiro a falar de campo morfogenético. Ele fala de campo morfogenético antes de Bert Hellinger. Então, não temos uma teoria que vá contra essas questões. Nós temos teorias diferentes, mas não mencionam essa, né? E essa teoria é muito importante porque ela fala de leis universais. E ela fala, inclusive, da lei do amor, que essa realmente é universal para qualquer tipo de crença, né? Que é a lei do amor. Então, se nós não vamos por essa lei de pertencimento, se a gente for pela lei do amor, vamos cair na mesma situação, que é a lei do acolhimento, né? O amor é atitude. Então, se é atitude, eu preciso acolher. Mas eu não amo. Mas o acolher é necessário, independente do caso, tá? Porque nós precisamos, talvez, não conviver, mas eu preciso respeitar, e isso é acolhimento. Eu preciso respeitar o momento, o espaço e, né, tudo que é individual da pessoa. Assunto ruim, né? Às vezes, de falar, dependendo do caso aí, como que é, né? Então, a lei do pertencimento ela é muito importante porque nós temos uma tendência a cometer os erros da pessoa que nós excluímos. E, de repente, nós excluímos pessoas muito importantes para a nossa vida. Então, eu peço para que vocês, nesse momento, façam a inclusão dessa pessoa. Fazer a inclusão é simplesmente agradecer por ele fazer parte da sua vida, reconhecer que tem um papel aí na sua árvore genealógica, não precisa chamar para jantar, não precisa beijar na boca, não precisa sair junto, não precisa conviver, mas respeitar, tá? Nós tivemos um caso de uma pessoa do grupo que me ligou, falou, olha, Daniela, eu consegui falar com meu pai. Eu consegui não faltar a paciência, escutar o que tinha para falar e foi uma vitória, foi muito bom, porque aos poucos vai incluindo, não precisa dar convivência devido aos fatos acontecidos, mas dessa pessoa conseguir fazer uma oração por esse pai, conseguir liberar o sentimento, né, sem aquele rancor e aquela mágoa, vai ser saúde para essa pessoa, muito mais do que para o pai, né? E esse é um movimento que a gente vê. A gente vê muitas pessoas assim, agora é fácil, né? Vir atrás de mim, afinal de contas, né? Agora já tá velho, já tá sofrendo, mas é o natural mesmo, nessas horas que as pessoas tendem a reconhecer. No meu ponto de vista, nunca é tarde para o perdão chegar e para darmos o perdão. Caso você não consiga, fazer uma oração já é uma boa pedida para fazer com que esse membro da sua família pertença. E aí tem aqueles membros que são mais de uma classe social diferente, seja ele rico ou pobre, nós excluímos. O pobre tem uma tendência a excluir quem é muito rico e o rico uma tendência a excluir quem é muito pobre. Então nós precisamos incluir, né? Incluir aquele que é o malandro da família, que dá o golpe, a gente precisa incluir. Não sei o que tem na sua família, mas essas são as características de pessoas excluídas, né? Aquela pessoa que não é muito bem-vinda porque fala demais, é intransigente, também temos uma tendência a excluí-los. E qual a diferença deles no sistema de você? Porque ele tem menos qualidade que você, será? Ou porque você não concorda com o ritmo de vida que ele escolheu? De qualquer forma, para excluir, existiu antes uma coisa. E sabem qual é? Você só exclui alguém por um julgamento. Não, mas eu vi ele fazendo. Ver não exclui julgamento. Julgamento não é só daquilo que a gente não viu. Julgamento é quando você não sabe todo um contexto emocional. E aí, me desculpem, mas nós não sabemos nem o nosso.
Então, quando nós nos excluímos, também estamos julgando a nós mesmos. Por isso, Deus é muito sábio quando ele fala não julgueis, porque não seremos capazes. Mas eu vi a pessoa roubando, viu? Você não sabe o contexto emocional, não julga. Não precisa conviver. Novamente, eu acho que eu já falei 3 vezes, não precisa conviver, mas ore por essa pessoa, inclua de alguma forma, mas não inclua assim não, ó. Ah, tadinho, vou orar por ele. Você não incluiu, não. Isso não é inclusão, não. Ah, coitado, ele é tão pouco evoluído, né? Não merece não, mas eu vou orar por ele. Isso não é incluir. Incluir é entender que talvez o espírito dele tenha até mais qualidades, mas o externo não permitiu que mostrasse isso. Ou talvez não sabemos. O que sabemos é que não temos condições de julgar se ele é melhor ou se ele é pior por uma condição externa. Se assim fosse, o ladrão da cruz não estaria com Cristo no paraíso. Porque pessoas ali, escribas e fariseus, que não cometiam adultério, como Maria Madalena, que não tinham essa ligação, né, com sexo, que eram pessoas que guardavam o sábado, faziam tudo tão direitinho. Será que eles foram e o ladrão ficou? Ou será que o ladrão foi e eles ficaram? Vamos pensar nisso aí. A forma como nós somos avaliados no sentido de evolução, de repente as atitudes externas vão enganar. Por isso que a gente não pode julgar. Jamais, 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 jamais. Nós temos exemplos bíblicos, eu sempre dou porque são os que eu gosto bastante, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E quantos assassinatos? Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Não sei. Então, nós temos aí crenças religiosas, e aí a gente não entra aqui em crenças religiosas, né? Então, a gente para por aqui com os exemplos, porque aí nós vamos ter uma visão para quem é reencarnacionista e outra visão para quem não é, mas nós vamos cair em Deus no sentido do amor de qualquer forma. Então, para que exista um alinhamento familiar, para que nós consigamos ter um convívio melhor, nós precisamos entender que todos pertencem, os da família principalmente, tá? Nós precisamos incluir as pessoas, mesmo que isso vá doer, porque vai doer se existir orgulho, egoísmo e vaidade. E indignação que está ligada ao orgulho, então não tem outro jeito, né? Então inclua. A criança que nasceu fora do casamento, ela não tem culpa. Ah, mas a mulher tem culpa, mas ela é a mãe da criança, tem um aprendizado aí de qualquer forma. Essa é a lei do pertencimento. Quem quiser ler mais sobre a lei do pertencimento, eu indico que leia Bert Helling e indico que leia William Reich, começo de William Reich, tá? E para quem quiser ler um autor ainda melhor, leia o autor, né? No autor não, porque ele não escreveu nenhuma palavra, mas foi escrito sobre ele, que é Jesus, quando ele fala da lei universal do amor. Aí nós vamos entender que precisamos incluir. Né? E isso é uma leveza também para nós. Só que é difícil. Vou incluir o meu ex-marido que me fez um mal danado. E aí? Preciso incluir. Ele é o pai dos meus filhos. Vou incluir uma esposa terrível que levou tudo que eu tinha, que é terrível. A mãe dos meus filhos. Ah, não tenho filhos com essa pessoa. Graças a Deus. Não, você vai incluir. Fez parte da sua sistêmica. Nossa, vou ter que incluir aquele tio chato, aquele avô, aquele pai. Sim. Nós temos uma exceção, que em alguns livros falam, que o assassino, quando ele retira a vida do membro da família, ele é uma exceção de exclusão. Isso na teoria. Eu acredito que não, que ele tem que ser incluído com o direito de receber uma oração para que, né, se redima. Mas aí eu vou entrar em religião, então a gente não vai comentar. Mas na teoria, para quem for estudar, existe essa parte teórica, tá? A inclusão ela é boa, porque a partir da inclusão eu faço um movimento de convivência. E o movimento de convivência é o que faz com que eu consiga perceber a mim para não precisar viver a vida do outro.
que é o que nós estamos falando aqui. Então, a inclusão, ela é importante para que o seu relacionamento interpessoal tenha um equilíbrio e você tenha uma mente equilibrada, já que você conseguiu fazer um movimento de colocar a pessoa onde ela deve estar. Você não vai colocar porque você é bonzinho. Se ele nasceu na família, ele pertence à família, ponto. Então, não é porque é bonzinho que a gente coloca. É porque ele pertence. E isso mexe com o nosso ego pra caramba. E é isso que é bom, porque é mais um passinho que nós vamos dar aqui nos 50 tons. Mexeu com o ego, mexeu com o sentimento, e nós vamos então embelezando o nosso espírito. Se você acha que é impossível convivência, então fica claro para você que se for biológico, automaticamente, porque quando a gente fala da inclusão de um amante, de uma ex-mulher, pertence, sim, pertence. Mas quando a gente fala de uma inclusão biológica, essa aí não temos nenhuma condição de discussão. Por que na outra nós temos? Por causa de teoria. Se a gente tem várias teorias, nós temos várias discussões, né? E se é algo que não faz parte do sistema sanguíneo, nós temos uma abertura para discussão. Mas o sanguíneo a gente não tem abertura nenhuma. Pertence e pertence. Não tem o que fazer. Está ali, é um fato. Agora, se é uma ex-mulher ou um ex-marido com filhos, se eu retiro do sistema, eu tenho que retirar os filhos, porque como que os filhos nasceram? É sistêmica, gente, tá? É sistêmica. Apenas. Não é importância. Vamos supor, eu separo agora do meu marido e eu caso com um outro marido. Ele é mais importante do que o primeiro. Eu o amo mais do que o primeiro. Mas em ordem sistêmica, o primeiro veio primeiro, por isso que ele chama primeiro. Então, em ordem sistêmica, existe o anterior. Ele existiu, é uma ordem sistêmica que vai dar origem ao inconsciente coletivo, que vai mexer com o meu neurônio espelho, que vai mexer com a minha estrutura interpessoal. Então, mexe com a minha emoção. Aí, eu conseguindo agradecer os momentos, porque se não teve nenhum momento bom, não sei o que estava fazendo ali. Então, se não teve momento bom nenhum, agradece que foi só aprendizado. Pelo menos foi o aprendizado de não fazer novamente igual. Alguma coisa você vai levar. Sem nada a gente não sai. Não existe. Não existe isso. Ah, não me deu nada. Eu pelo menos dor de cabeça para você aprender alguma coisa. Então, agradecer o aprendizado ou os momentos bons, o que teve ali, e ressignificar para começar. Essa é a dinâmica do pertencimento. Não precisa sair para jantar e nem beijar na boca, como eu já falei. Tá? Essa é a dinâmica do pertencimento. Então, dentro de uma estrutura interpessoal, nós achamos que vamos conviver apenas com o que é agradável. Talvez o desagradável nos trará uma lição muito maior do que o agradável. A questão é olhar para isso e ver o que nós sentimos. Quando você pensa nessa pessoa que você repudia, o que você sente? Porque você vai se conhecendo. Possivelmente o sentimento não é muito bom. E aí você vai conhecendo a sua parte mais escura, para que você possa clareá-la. Lembra que eu só mudo aquilo que eu percebo? Então, quanto mais você perceber, quanto mais indignado você tiver ficado com essa aula, eu vou achar melhor. Porque se você tem indignação, tem camada de mentira. Olha que delícia. Se tem indignação na minha fala aí, eu não concordo, que não é isso, existe camada de mentira. Então, vamos descobrir qual. Olha, tanto que a terapeuta acha bom. E eu nem tô vendo o rosto de vocês. Eu sei. Porque isso passa no nosso corpo. Antes de sermos terapeuta, a gente vivencia as indignações. Eu fui fazer um curso de terapia para casal, para eu atender casais. Há muito tempo já. E eu ficava muito indignada com as coisas que eu ouvia. Porque como a mente do homem é diferente da nossa, e como é difícil nós entendermos isso, não vamos. Tanto que eu não trabalho com casal sozinha. Eu tenho um parceiro, que é o Dr. Douglas, que a gente trabalha em conjunto, porque senão eu vou ficar do lado das mulheres. Ah, mas se não é terapeuta, sim, a gente não sente o que o homem sente. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa ter esses dois olhares. Não que eu fique do lado da mulher, mas muitas vezes eu consigo perceber o erro feminino. Muito, e como, viu? Às vezes até mais, né?
mas dependendo do caso é interessante que tenha os dois, porque são mentes diferentes. O modo de pensar é muito diferente. Não tenta entender, porque eles não conseguirão e nem nós. E essa é uma beleza também, essa é a convivência, isso é conviver. Além de ter uma criação diferente, tem uma mente diferente. O sexo oposto. Né? Então, pessoal, o que eu quero deixar para vocês aqui se tiver te incomodado, pense onde incomodou. Se você achou um membro da família que você tem até nojo dessa pessoa, é a hora de você identificar seus sentimentos e transformá-los em algo bom. Mágoa significa má água, água suja. Nós somos 75% de água. E a palavra não veio à toa. Nem o prefixo, nem o sufixo. Então, preste atenção nos sentimentos ruins que vêm quando você pensa nessa pessoa que está excluída. E inclua. Deixe que essa pessoa faça parte da família que é dela, inclusive. Inclua com oração. Inclua como seja bem-vindo. A princípio, talvez você não sinta, mas faça um movimento de inclusão. Grande beijo! Amanhã nós vamos falar da segunda lei e tenha uma excelente noite, uma noite pensativa e até amanhã. Beijo!